Olá, bom dia a todos. Estamos com o programa Nas Redes da Caridade no ar. Uma alegria muito grande estarmos todos juntos, tomando café, para fazermos uma reflexão acerca de um assunto que é bastante interessante, que vai falar sobre a nossa prudência ou a nossa falta de prudência, a nossa consciência daquilo que fazemos, ou da falta de consciência de não saber o que faz, mas às vezes falamos do que não sabemos. Então é um assunto muito legal, que é uma parábola do Evangelho de Jesus, onde ele trata o assunto sobre as 10 virgens. Então eu gostaria de dar o nosso bom dia a todos vocês. Dia 26 de dezembro de 2020, estamos chegando no final do ano, um Natal passou e estamos agora logo em seguida para o ano novo, e que, se Deus permitir, teremos um 2021 cheio de alegria e com muito aprendizado, né? Com muito aprendizado. Então, para dar o nosso bom dia aqui, nós temos a nossa equipe. Dr. Nilson, bom dia ao senhor, bom dia a todos, né? Bom dia, que a paz de Jesus fique com cada um de vocês. Ótimo. Agora nós vamos o Wilson dar o seu bom dia e depois o D'Alessandro, né? Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. D'Alessandro, bom dia. Bom dia a todos, grato por receber na vossa casa física e na sua casa mental. Legal, muito bem. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa conversa. Eu vou pedir para o Wilson ler a parábola, né, Wilson? Você pode fazer essa gentileza? E aí a gente conversa sobre essa parábola, você querendo fazer a sua crítica ou a sua observação. Por favor, é só acessar os canais nas redes da caridade, pelo YouTube, o Facebook e o Instagram, e nós teremos aí o nosso convívio, né? Tá bom? Então vamos iniciar a nossa leitura. Wilson, por favor. Então tá bom. Então, como o Caetano falou, o tema da parábola são as 10 virgens, né? E ela está somente no Evangelho de Mateus que ela aparece. Certo. Né? No capítulo 25, no versículo de 1 a 13. Então, ele fala assim, ó: o reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-vos para vós. Enquanto foram comprá-la, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou-se. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos reconheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então essa é a parábola que fala aí das 10 virgens. Legal. Doutor Nilson, vamos começar a conversar sobre esse assunto, para que a gente possa justificar, né, um assunto que foi colocado há 2000 anos, né, e que serve exatamente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então eu gostaria, doutor Nilson, o senhor poderia começar a dar o pontapé inicial para a gente... Todo o ensinamento de Jesus, ele tem várias colocações. Isso. A depender do grau de entendimento nosso, vai aumentando essas colocações. Aí, uma das colocações que você pode, ele coloca 10 virgens, quer dizer, 10 pessoas
pura, porque o espírito nasce puro acima de tudo. Só que então, a metade... A 10 virgens, nesse caso aí... Nesse caso ele está chamando... de pureza... De pureza, porque de Deus faz todo espírito simples e ignorante. Todas são... Agora a gente já está vendo uma ótica espírita. Já vê assim, viu? Aí, dessas aí, a metade é prudente, ou seja, a metade trabalha as virtudes divinas que está dentro dela. Tá. A outra metade é inocente, não trabalha ainda essas virtudes divinas. Certo. Mas ele diz, não vai chegar, você não sabe o momento que chega, que o noivo vem. As prudentes já se prepararam. Então é como se você trouxesse para nós aqui hoje. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou seguir o cristianismo, eu vou seguir ser espírita, mas deixa eu ficar mais velho, deixa eu me aposentar, deixa o tempo certo chegar, né? E às vezes o tempo chega antes e o outro já vai desde cedo trabalhando aquilo. O que é que o Espiritismo convida cada um? Vá trabalhando onde você estiver. Está em casa, use a sua família, o seu trabalho, os seus amigos. Vá trabalhando isto, porque você não sabe quando é que isso chega. Então, quando chega, aí aquelas imprudentes diz, mestre, abre a porta. Ele disse, não conheço, não sabe quem é ela. Não sabe por quê? Porque ela não está na frequência dele, na frequência de Deus. Por isso que ele diz em várias outras partes, quando diz aqueles que trabalham usando o nome do Cristo, ele disse, eu não conheço você. O cara diz, mas eu trabalho o tempo todo. Não conheço, porque você está numa frequência que não é a frequência do Cristo. Ele conhece quem está na frequência. Aquelas outras trabalhadoras estavam na frequência do Cristo. Guardou o azeite. O azeite é dela. É ela que tem que guardar, que tem que fazer isto. Mas ela não fez. Então a lição é sempre convidando para a gente lembrar. Deus deu oportunidade iguais para todos. Mas tem aqueles que vão aproveitando a oportunidade, outros não. O Espiritismo mostra isso para nós, diz, olha, nós já reencarnamos muitas vezes, muitas oportunidades perdemos em tantas encarnações, nesta que você está tendo o conhecimento espírita, lembre todo dia que você é um espírito em evolução, que você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, a bênção da vida, a bênção de estar reencarnado, de ter uma família, de ter um trabalho, de ter saúde. Aproveite esse momento, porque você não sabe quando é que esse momento pode acabar a qualquer instante para qualquer um. Então a lição, e com certeza, se pegar 1000 pessoas, vão interpretar de um jeito. E se pegar uma pessoa altamente espiritualizada, com certeza a vivência dele seria melhor. Diferente, mais muito profundo. Melhor, né? mais profundo. Alessandro, vamos engatar aí uma segunda aí. O que você acha? Bom essa reflexão, senhor José Nilson, que se as virgens seria a humanidade terrestre e o esposo, o guia e modelo da humanidade, então a gente pode se basear na questão 100 do Livro dos Espíritos, quando ele vai dar as diversas ordens de espíritos. Então quem seria essas loucas? Seria aquilo que está no Livro dos Espíritos, os espíritos neutros. Vamos ver, relembrar aqui, ó. Espíritos neutros quem são? Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Então ele já está dando a dica aqui, até estatístico. Quando que Jesus tinha um olhar assim, ó, meio a meio, eles estão dando a dica na codificação que a maioria ainda está neutro no planeta Terra. Quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosserias, alegrias sentem saudades. Então, assim, embora a neutralidade é estimulada perante nós, os encarnados, não está nas leis divinas, a lei da neutralidade. Porque se nós formos lá na frente, já leis morais, como está relembrando o senhor José Nilson, olha a pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o ser humano não pratique o mal? Sim. Resposta, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, perante o código moral divino, não fazer o bem é o mal. É o mal.
Então podemos analisar isso. Toda vez que eu estiver nesse comportamento da omissão diante do convite proposto por Jesus, minha autotransformação, em vez de eu estar sendo prudente, né, eu estou sendo louco. E aí depois tem uma outra categoria? As prudentes entraria na segunda ordem, dos bons espíritos. Quem são os bons espíritos? Vamos lá. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os seres humanos da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos, benevolentes com seus semelhantes, não os move um orgulho, nem um egoísmo ou ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Existe isso. Ah. É uma brincadeira. Então, tem uma classificação, né, de espíritos, assim, de acordo com o entendimento, com a evolução espiritual de cada um, não é isso? Sim. Wilson, e aí, o que você acha? O que eu acho bacana em todas as parábolas de Jesus é porque ele sempre usava situações vividas na época para ficar de fácil entendimento para eles. Então, quando ele fala, que ele usa a descrição de um típico casamento judaico, então ele usa os personagens de uma rotina de um casamento, que as 10 virgens era um número de pessoas que era necessário para ter um mínimo de pessoas necessárias para ter uma cerimônia, a virgindade, como ele falou, no sentido da pureza. Aí ele mostra o noivo seria Jesus, né, que nem já foi falado aqui, mas a gente pegando aqui, porque na verdade a gente tem que juntar um quebra-cabeça para ter uma boa interpretação. Então, se a gente pegar no livro Consolador, na questão 309, ele responde assim, ó, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo. Então, quando a gente vê nessa parábola falando sobre esposo... Quem falou isso aí? Emmanuel no livro Consolador. O Emmanuel. Na questão 309, que eles perguntam sobre em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista, a quem pertence a esposa, quem é o esposo. Então ele faz uma pergunta nas parábolas de Jesus, que ele conta, quem era o marido, quem é o esposo, Sei. para dar para entender. Então Emmanuel vem trazer, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. Perdão. Então, nessa parábola aqui, o que ela traz para a gente? O que ela fala sobre isso daí? Basicamente, ela está falando desse momento de transição planetária, da transformação do mundo de provas e expiações para a regeneração. E que a gente não sabe, isso aí a gente sabe que já está acontecendo, mas a gente não sabe quando cada um de nós vai ser chamado. Então a gente tem que estar preparado, apto para o momento dessa transição, cada um está com o seu olhinho ali provido. Agora, uma questão que eu queria jogar aqui, porque muitas vezes a gente pode falar assim, será que Jesus nessa parábola estava instigando o egoísmo? Por quê? Porque ele fala que as 5 virgens não quiseram dar o azeite para as outras. Mas Jesus não pregava para a gente a caridade e tudo? Então eu queria jogar aqui, você acha que ele estava pregando o egoísmo quando ele não quis que elas compartilhassem o azeite com as outras? Eu vou passar a bola para o mais experiente aqui. Claro que não, porque Jesus, o tempo todo ele trabalhava as virtudes divinas, ele não ia trabalhar o egoísmo, ele sempre fazia o contrário. O que ele está chamando a atenção, o óleo, naquele tempo não existia a lâmpada que nós temos. A iluminária era naqueles candeeiros, no lampião, eram as lamparinas, era óleo, o óleo que iluminava. Então, é a luz que ilumina. A luz é de dentro para fora, a luz é de cada um que adquire. Você não dá para passar a luz para outro. Uma mãe iluminada, ela não dá para passar a luz para o filho dela. É o filho dela que vai adquirir essa luz. Ela pode dizer para ele, olha, se você tomar esse caminho vai ser melhor para você, mas ele é que vai tomar. A luz não passa de um para o outro. É uma coisa muito interessante. Né? É uma conquista individual, porque Deus deu esse germe da luz para cada um, mas é você que vai desenvolver isto. Jesus é um luzeiro que atinge o planeta inteiro. O magnetismo de Jesus atinge a Terra inteira, mas é uma conquista dele. O magnetismo nosso é pouquinho. A maioria, por exemplo, das pessoas que dão passe, ele tem pouco alcance. Alguns já têm um alcance maior, o magnetismo.
Agora, o que fica a gente saber é o seguinte: todos podem treinar o passe e desenvolver esse magnetismo, porque todos têm essa capacidade. Então, todos podem desenvolver essa luz. Então, essa luz que ele diz assim, a outra diz, eu não posso dar. Não dá, senão vai faltar para mim, ela não pode, ela não tem como dar. Uma pessoa bondosa, as virtudes divinas, você não tem como dar para ninguém. Por exemplo, uma pessoa bondosa, ela não pode dar a bondade para o outro, ela pode passar esse mecanismo de bondade, ela ser bondosa, mas ela botar um pouco de bondade ali não pode. Porque se uma mãe pudesse, ela pegava um pouco de caridade e botava naquele coração daquele filho, um pouco de bondade no outro, cada coisa. Mas, infelizmente, não pode fazer isto. Então, Deus deu condição a todos, mas cada qual vai ter que trabalhar. Por isso que lá na Bíblia diz assim, foi feita a terra, o sol, ele chega assim, façamos o homem. Olha, na hora do homem ele não diz, ele fez o homem, não. Deus fez o homem. Façamos o homem. Vai ser feito. Então, ele, naturalmente, ele está incentivando esse preparo, essa luz que vai iluminar essa luminária. E aquela que não tiver iluminada não vai poder desfrutar da companhia desse esposo. A outra precisa se iluminar. E isso, né, doutor Nilson, é uma coisa maravilhosa, porque cada um de nós pode fazer a sua conquista. Aliás, só depende de cada um de nós. E é intransferível essa conquista, né? Pega um sujeito lá, um cientista, como é que ele transfere o conhecimento dele para mim? Não tem como. Eu vou ter que ir atrás desse conhecimento, né? Então, e o Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de conhecimentos que passa essa informação para você. Quer dizer, todo mundo tem a condição e a capacidade de superar os obstáculos, né? Isso é formidável. Porque não coloca que um sujeito nasceu preparado para aquilo, ele é diferenciado porque foi privilegiado por uma ação divina, não. É porque houve uma conquista lá atrás que se manifesta hoje. Então isso coloca... Aí surge a ordem de espíritos, a classificação dos espíritos, porque é onde nos encontramos, né? Então essa neutralidade é uma zona de conforto aí péssima para a gente. Você tem que estar o dia inteiro em busca de conquistas. É isso, D'Alessandro? Sim, confirma até o que o senhor José Nilson estava salientando do esforço, né? Então, as prudentes, esse azeite, essa autoiluminação, é um trabalho diário, perseverante, paciente, disciplinado. Vemos a vida de contemporâneos nossos como Chico Xavier, teve várias dificuldades. Ele mesmo sabe o quanto ele cresceu diante das dificuldades e outros, né? Mas olha a questão 909. Poderia sempre o ser humano, pelos seus esforços, ó, o senhor José Nilson está dizendo, não é o esforço do meu pai, da minha mãe, da minha filha, ó, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É bem claro o senhor Allan Kardec. Olha a resposta profunda. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Tá vendo? Outra coisa, quando o doutor Zeno está falando que a gente não pode, ninguém pode dar a luz para ninguém, é verdade, isso é a conquista própria de cada um. Mas a gente lembrar no nosso lar, quando o André Luiz questiona por que a mãe não auxiliou ele antes, ela fala que ficou vibrando por ele, e aí voltando naquele capítulo do bônus hora, ele fala que a pessoa que tem muito bônus hora, ela consegue interceder pelo outro através de uma oração, através de pedidos, através de preces, mas a pessoa ali, aquele espírito que está ali, se levantar, depende única e exclusivamente da vontade dela realmente. Então é o que ele trouxe nessa pergunta do Livro dos Espíritos. Pela força de vontade de cada um de nós, e o que ele fala, um mínimo esforço, mas que a gente não consegue colocar esse mínimo esforço muitas vezes em andamento no nosso dia a dia. Então, pelo mínimo esforço, a gente conseguiria essa transformação. A nossa mãe, o nosso espírito querido, um espírito protetor, ele pode interceder junto a nós, como a mãe de Gregório, por tantos anos intercedendo junto a ele, na oração, né? E depois de tantos séculos, consegue a sua regeneração. Mas aquele momento de transformação, que a pessoa tem que se descobrir, como ali Saulo, na porta de Damasco, né? E se abaixar, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, realmente, começar a acumular esse azeite, esse olhinho, para que quando a hora chegar, ele esteja preparado, né? Mas quanto sofrimento às vezes é necessário
para que a gente perceba a hora de começar a armazenar esse azeitinho, esse olhinho aí, né? Você estava falando, eu estava lembrando, esses dias eu estava numa conversa lá no grupo cristão, e eu lembrei do Fábio. O Fábio era um morador em situação de rua, e ele era usuário de crack, né? Estava num pior estágio. E sempre ia tomar o café da manhã, ir lá, tomava o banho, isso, aquilo, pegava sua roupinha, mas sempre com esse problema da droga. E a gente sempre conversava, até que um dia ele saiu da zona de conforto. Porque a gente quer se internar, quer ir para lá, quer ir para cá, vai fazendo. Ele decidiu, parei. E ele parou de usar droga, parou. E a vida dele mudou. Mas mudou de uma tal forma que hoje o Fábio, eu acompanhei ele, porque no começo ele me levava o extrato do banco dele todo mês no consultório. O quanto ele guardava. E ele carregando papelão e ferro, eu brinco assim, ele guardava R$2.000 por mês. R$2.000 por mês, olha, Zé Milson, carregando papelão e ferro. Ele ganhava R$2.800. R$800 ele gastava consigo, morava de favor lá, numa casa ali perto. Bom, a vida dele se transformou. E a partir desse momento que ele foi vendo o resultado, é como se ele ganhasse novo estímulo, novo ânimo para superar essa dificuldade. Nós estamos falando de um cara que está morando na rua, usuário de crack, largado na vida. E aí ele decidiu. É o que acho que é Santo Agostinho, algum desses grandes aí que deve ter falado isso pra gente. Olha, vocês são preguiçosos, porque vocês ficam falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e no final das contas não faz nada, né? Porque a hora que você se armar de vontade e falar, ele até usa um termo aí que eu me esqueci, mas que você quer, então eu lembrei do Fábio, porque aí hoje ele conquistou o seu terreninho, montou sua casa, isso já tem uns 10, 15 anos, mas só para a gente ver que é uma coisa atual e que é uma pessoa que às vezes está, entre aspas, perdida, mas às vezes lá no Luiz Monteiro de Barros, foi ouvindo uma mensagem aqui, foi ouvindo uma mensagem ali, chega um momento que ele está encharcado de informação, fala, opa, é agora que eu tenho que ter força. Você sabe, essa lição que o Alessandro chamou, você chamou a atenção, do Kardec, realmente ele pergunta, isso eu espantei a primeira vez que eu vi, como é que faz para melhorar essas tendências, essas más tendências, os vícios? E o Espírito responde que é fácil, é quase um esforço quase insignificante. Eu achava estranho, como o cara é viciado, um esforço. Ele diz assim, basta querer. Basta querer. Então o segredo é isso, basta querer. Talvez você que está escutando aí conheça alguém, espero que não seja você, que está viciado em bebida. Quer largar, basta querer que larga. Viciado no cigarro, basta querer. Viciado na maconha, basta querer. Viciado de falar mal das pessoas, basta querer. Viciado de humilhar as pessoas, basta querer parar de fazer isso. É tudo questão, basta querer. Essa frase que o Espírito diz, um esforço quase insignificante, é o que ele diz. Mas será porque a gente não acredita no nosso potencial? Porque quando o Espiritismo ele apresenta você como ser imortal, que carrega uma série de mazelas e qualidades, e hoje se encontra nesse momento atual, com essa quantidade de informações, então o Espiritismo ele vem auxiliar muito a pessoa. Porque vê assim, olha, não tem mais escapatória, meu amigo. Já te passam todas as informações. Agora, você tem que se armar de coragem, né? Porque para enfrentar essa barreira que talvez você tenha criado no passado, às vezes a pessoa, ela é uma barreira pequena, mas ela cria um muro, né? E que parece intransponível. Quando o senhor fala, basta querer, a tua fé te curou, opa, aí a coisa muda, né? Não é isso? Quando ele fala da virgindade espiritual, ela não basta isso, eu estou dizendo, isso falou a princípio, todos nós criados simples e ignorantes. Então eu sou uma pessoa tranquila, neutra, conforme ele falou, espírito neutro. Não vou fazer mal para ninguém, eu levo a minha vidinha, cuido da minha família, também não ajudo ninguém, eu vejo o cara ali necessitado,
Bom, estou tranquilo, eu não fiz mal para ninguém. Mas ele fala nessa parábola que não basta a gente ser uma pessoa neutra, uma pessoa ali que vive a sua vindia só para a sua família. A gente tem que buscar algo mais. E é isso que o Espiritismo e essa parábola vem nos trazer. Não basta a gente ficar vivendo na mesmice. Porque se a gente for pegar no dicionário ali a definição da palavra prudente, né? Tem a prudente e as nécias. O que é a pessoa prudente? A pessoa prudente, se a gente lembrar daquela historinha da cigarra que a avó da gente contava quando a gente era criança, né? Das formiguinhas que ficavam trabalhando o dia todo e a cigarra só ficava tocando o violão, né? Eu nem sei se ainda contam hoje isso para as crianças, essa história. Mas era um bom exemplo para trazer à criança o significado da importância da lei do trabalho, né? Enquanto as formiguinhas trabalhavam ali o dia inteiro guardando as provisões para quando chegasse no inverno, a cigarra preferia ficar o tempo todo só tocando o seu violão. E a gente sabe o final, o que acontece. E eu acho que é um tipo de parábola também que tem a mesma conotação dessa daqui, mostrando a importância do trabalho, vem trazer a lei do trabalho, a lei do esforço próprio que a gente precisa ter no nosso dia a dia para a conquista tanto de bens materiais, que a gente sabe que é importante porque a gente está encarnado e necessita do dinheiro, não permitindo que o dinheiro seja nosso senhor, mas ao contrário, que a gente possa usar esse dinheiro para o nosso crescimento. Então a lei do trabalho é importante para o nosso desenvolvimento, para a gente estudar, para a gente poder conquistar virtudes e através também dessa parte às vezes financeira, são grandes fortunas que alavancam o progresso da humanidade. Isso está escrito também no Livro dos Espíritos. Grandes fortunas são importantes para trazer oportunidade de trabalho e de crescimento para a humanidade. Se não fossem as grandes fortunas, grandes pessoas que são caridosas e prudentes, né, que têm o bom uso do dinheiro, não alavanca isso. Né? Para você segurar o dinheiro, você precisa ter muita prudência. Porque, na realidade, o cara com muito dinheiro ele tem uma tendência a gastar o dinheiro no seu bel prazer. Então, quando você é prudente e você tem lá os funcionários, você pensa no funcionário, na família do funcionário, né? Pensa 1000 vezes antes de mandar embora por conta das situações. Então, essa prudência aí é para poucos mesmo, né? Porque são poucos que às vezes dominam algumas áreas ou setores da humanidade, né? E aí, Janilson, você está calado? Não, estou aí, estou tá aprendendo tá refletindo com cada um de vocês e, sobretudo, com Jesus. Porque tudo o que Jesus ensina, muito bom, porque Jesus, nós temos que lembrar sempre assim, Jesus, como o espírito mais evoluído que a Terra conheceu, que nós tivemos vontade, ele veio aqui para exemplificar o que é Deus para nós. Ele vem falar de Deus através dele, porque ele já tem, a vivência dele é tão grande, ele já trabalhou tanto essas virtudes divinas, que ele está na plenitude. Por isso que as pessoas até confundem Jesus com Deus por isso. É um dos motivos. Então ele vem para acordar essas possibilidades divinas que está aí dentro de cada um de nós. E só acorda trabalhando as virtudes divinas. Essas virtudes divinas que é o segredo. Porque as virtudes divinas, bem claro, é o amor, é o bem, a caridade, a bondade. Porque às vezes, por exemplo, o conhecimento, nós podemos até adquirir conhecimento. E conhecimento nós podemos até passar. Agora, o amor é virtude de Deus. Por isso que, quando você dá o amor, ele é eterno. Porque tudo de Deus é eterno. Você deu uma coisa que é de Deus. Você é eterna. Você deu a caridade de verdade, é eterna. Você dá a bondade eterna. Por isso que essas coisas que Jesus convida, para você desenvolver essa parte de Deus, por isso que, para você mostrar, por isso que ele diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A parte de Deus, você tem que desenvolver, é todo o segredo. O espírito que desenvolve muito é o espírito que trabalha em cima disto. E essa consciência de trabalhar isto demora. O Espiritismo chama atenção, dizendo, olha, a caridade é um dos caminhos, que fora da caridade não há salvação, a caridade é o amor em movimento. Mas se você olhar o fundador da Seixonoe, ensina para aquele povo, diz, olha, agradece. A gratidão também é uma virtude divina. Você está trabalhando aquilo.
Mas os companheirinhos evangélicos trabalham muito também com a fé. Ele fala muito da fé. A fé é uma virtude divina. Se você vai trabalhando essas virtudes divinas, é bom. Você vê a turma do budismo, ele chama muita atenção à compaixão. Compaixão é virtude divina. Então você vê, tem muita gente chamando. Agora, ninguém ensinou igual a Jesus. E o Espiritismo, como vem relembrar Jesus, ele vem acordar isso para nós. Ele diz, olha, você precisa acordar esse potencial imenso que está dentro de você. Agora, quando você acordar, você não vai achar que você é grande coisa, porque se eu vou amar, o amor é de Deus. Eu estou usando a virtude divina. Eu não posso contar a vantagem que a coisa é dele, não é minha. Eu estou tendo o privilégio de usar aquela virtude divina. O que é que tenho para mim? A paz de eu estar aproveitando a oportunidade. Essa paz é conquistada por mim, por eu ter aproveitado aquela oportunidade. Essa conquista, por eu ter aproveitado, essa é minha, essa é a conquista. Por isso que aquelas 10, as virgens, 5, já tinha conquista. Já tinha o óleo dela, a conquista. Essa é dela, ela conquistou, já está dela, ela trabalhou. E a outra, ela tem lá o que podia trabalhar o óleo, mas ela não trabalhou, esse óleo divino. Então, essa compreensão, então, é como se a gente tivesse que relembrar Jesus, porque Jesus relembra Deus. E ele veio o tempo todo acordar. Por isso que eu falo, por exemplo, as curas, de um modo geral. Tem muitas curas físicas, de caminhos variados, curas, às vezes, do corpo etérico, do corpo vital, tem até cura no perispírito, mas a cura mesmo espiritual profunda, você só faz se vier lá buscar o material que Jesus deixou. E esse material que Jesus deixou é o ponto máximo da gente entender essa parte espiritual mesmo, a essência divina. O Evangelho de João ensina isso para nós. O Evangelho de João, apesar dessa parábola, está ensinada pelo Mateus, mas ele ensina para a gente poder entender isso. O Mateus foi o que escreveu essa parábola, foi o primeiro Evangelho. Quem fez o primeiro Evangelho, apesar da história diz que é o Marcos, mas o Mateus que tinha feito o primeiro, que as pessoas ficavam lendo lá, pegavam os pedacinhos e ficavam lendo. Depois, na hora que foi oficial, foi o Marco primeiro e ele o segundo, mas na realidade ele era. Então, todos liam as coisas do Mateus. No início, aqueles cristãos todos, eles tinham a cópiazinha e ia passando para o outro, escrevendo aquela dificuldade, e o Mateus. Então, Mateus escreveu essa lição aí de Jesus, que é para profundo ensinamento. Eu fico imaginando essa lição do Mateus, hoje mesmo. Milhares e milhares de lugares está sendo lida às vezes nas igrejas, no templo evangélico. Tá? Então você imagine quantas bilhões de vezes já foi lido isso aí. Olha que trabalho. Para fixar na nossa mente isso aí, né? Então, o senhor falou do Evangelho de João, eu já vou passar a palavra para você, D'Alessandro. Eu estou lembrando que o senhor tem um canal no YouTube, né, no Facebook. No YouTube, eu tenho o Evangelho de João, o Inconsciente Puro e o Espiritismo. Eu fui pegando as passagens do João, certo, e trazendo com a ideia desse inconsciente puro e trazendo com o Espiritismo. Por que eu trago isto? Porque é com muita consciência que eu sei o seguinte: existe um bocado de formas de curas, certo, mas o Evangelho do João é a cura mais profunda espiritual da humanidade, porque é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele traz ali dizendo o seguinte: olha, Jesus está mostrando para todo mundo como é Deus, porque ele está mostrando o inconsciente puro dele na plenitude. E ele está mostrando que você pode fazer isso no teu. O teu, ele veio como exemplo, por isso que ele diz: o que eu faço, qualquer um pode fazer muito mais. Se você fizer no teu, você também vai ter essa plenitude desenvolvendo em você, e quando você estiver na plenitude lá da espiritual profunda, da essência, ela vai repercutir em todas as nossas dimensões espirituais. Ela vai repercutir em cima do perispírito, do corpo etérico, do corpo, ela vai melhorar. Então, se você melhora de dentro, porque no corpo nós temos uma frequência,
Mas no corpo etérico, no corpo vital, tem uma frequência maior. Mas no perispírito a frequência é maior ainda. No corpo mental, maior ainda. Agora imagine na essência espiritual, se a gente pode rotular frequência lá na essência espiritual. Imagine como é que não deve ser. A maior frequência vai ter influência das menores frequências. Então, por isso que aquele Constantino Herrig, ele fez uma lei que ele diz assim: a melhora vem de dentro para fora, de cima para baixo, da parte mais nobre para a parte mais grosseira. Então é o seguinte, se você melhorou essa parte da essência, o resto vai ser fácil. Olha, estão vendo aí na tela lá o Diário de um Médico Espírita, que o senhor nunca mais contou um caos. Eu vou passar a palavra para o D'Alessandro, depois o senhor vai contar um caos. E aí o senhor também tem a questão das plantas também, né? A questão das plantas. Eu fiz quatro séries. A série O Evangelho de João, Inconsciente Puro e Espiritismo. Fiz o Ato dos Apóstolos, Mediunidade e o Espiritismo, que eu peguei todo o Ato dos Apóstolos, interpretando como um dos livros mediúnicos maior da humanidade, o Ato dos Apóstolos. E peguei esse Diário dos Médicos, contém alguns casos, e peguei agora todas as plantas, que eu estou 90 e poucos casos das 90 plantas. e poucos? Já tem das plantas, história. Só que esses últimos tempos eu estou procurando ligar agora a parte dela com a parte espiritual. Então tá ótimo. É série. A pessoa tem que pedir, por exemplo, a série da planta, do princípio inteligente. Se pedir, vai tendo. Aí pode dar opinião, quem achar ruim então, pode pessoal, dizer. não deixe de assistir então o Dr. José Nilson Luiz Freire No YouTube. Nos canais do YouTube, É né? só YouTube. Do YouTube. É. E tem toda essa gama de informações aí para você se deliciar no conhecimento, e com esse conhecimento você vai usar na sua vida. Bom, vamos transferir aqui para outra ponta. Vou sair da ponta direita, vou lá para a ponta esquerda com o craque D'Alessandro. E aproveitando que a gente está nesse momento, no clima, passou o Natal, mas o Natal é todos os dias quando a gente acolhe Jesus na manjedoura do nosso coração. Olha só a questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta profunda. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o ser humano crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir, vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ou seja, a questão do livro dos Espíritos está em plena ressonância com Jesus em Mateus 15:8, quando diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, confirmando isso que a gente está salientando aqui. Quando eu quero, eu mudo. Mas é fogo, hein? Mas às vezes eu não quero porque eu me satisfaço ainda nessas paixões, como espírito ainda imaturo. Então, estou apegado à ganância, estou apegado ainda ao orgulho, né? Estou apegado à vaidade. O cara quer, mas não quer, né? Isso, ele não quer na realidade. Ele não está quer. Fingindo que quer. Fala só com os lábios. Isso, então por isso que o Kardec vai dar dica, que o espírita não é o puro, hein? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, sede perfeitos, bons espíritos, a frase lá: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero. Então ele já dá a diferença, está cheio de espírita aí que está bem de lábio. Só tá na se boca. acha em grau superior de adiantamento, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar o que nos outros se conserva inatente. Em suma, ele é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. Um é qual um músico que alguns acordes bastam para se comover, ao passo que o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Allan Kardec. E é interessante que a gente estava conversando a princípio, hoje a gente vê uma tendência muito grande, lembra quando ele falou, haverão falsos cristos e falsos profetas. Hoje a gente vê uma idolatria muito grande para determinadas personalidades
na TV, em canais de internet, onde crianças às vezes seguem pessoas que postam determinado tipo de vídeos sem nenhum caráter educativo, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a gente vê às vezes pessoas que poderiam estar às vezes disseminando ideias agregadoras, mas apenas passando um conteúdo fútil, leve, e a gente vê pessoas às vezes perdendo horas do dia ali no Facebook, horas do dia no Instagram, vendo conteúdos que não traz nada de benefício para o seu crescimento espiritual ou para o seu engrandecimento profissional, mas a pessoa ali fica um tempão. Até me lembrei agora de uma parábola de um rei que chama um dos seus súditos porque ele criou um jogo que era um jogo para divertimento do seu povo, da sua população ali. Mas era um jogo fútil, que era um jogo que as pessoas classificavam ali a característica da outra pessoa que ele via, com uma cor. Então, intervinha, ajudava a passar o tempo. Aí ele manda premiar esse súdito com 10 barras de ouro, porque ele criou algo diferente. Mas na hora que estão dando as 10 barras de ouro, ele fala, olha, mas a minha prudência como rei manda eu penalizar você também. Aí o cara não entende. Fala, você vai ser penalizado com 6 meses de prisão porque você não usou a sua inteligência para criar algo para o crescimento e a melhora do meu povo. Você simplesmente criou algo de ilusão para passar do tempo. E aí ele condena ele dá as 10 barras de ouro, mas condena ele a 6 meses para ele aprender, para ele falar, e nesses 6 meses eu quero que você reflita sobre o bom uso da sua inteligência. Então, ao mesmo tempo que ele premia, ele chama a atenção desse homem para que a gente usasse a nossa inteligência, para que a gente possa criar coisas que ajudem o crescimento da humanidade, não só o nosso. E aí é mais uma vez a chamada das 10 virgens. Quando elas batem a porta lá, Senhor, já arrumei o meu óleo. Mas ele fala, não te reconheço. Por que não reconhece? Porque ele falou, ele não está na frequência, demorou para chegar. E aí nesse momento aí trazendo, eu acho que agora a gente podia falar um pouco, porque muitas pessoas perguntam para a gente desse momento de transição planetária, né? Dessa transformação de regeneração, de provas e expiações para regeneração, que eu acho que é essa a principal conotação dessa parábola que traz para a gente aí. Acho que a gente podia entrar um pouquinho nesse assunto aí. Não sei se vocês trouxeram alguma coisa aí, o que vocês acham sobre isso? Eu sei que o programa de hoje, assim, ele está pegando pesado porque é para tomada de decisões, para mudanças, né? Ó, sai da inércia. Você fica aí muito tempo enrolado aí. Sai da internet. Vamos trabalhar aquilo que vai acrescentar para o espírito imortal, né? E realmente a gente vive aí um momento onde eu, por exemplo, eu estou umas 2 semanas sem celular, eu estou achando, entre aspas, uma maravilha, né? Mas eu sei que tem alguns prejuízos porque eu deixei de cumprir com alguns deveres aí, sociais, a falta do celular me permitiu também ter uma visão diferente agora, que não é tão necessário aquele aparelho, não é tão necessário as pessoas ficarem no Facebook, porque você só fica vendo a vida dos outros, não é isso? Você fica vendo o que o outro faz, o que está fazendo, e isso aí estimula muito as coisas do mundo, e as coisas do mundo vai ficar no mundo, né? Então é engraçado, o meu celular quebrou. Ele está com uma vida útil de 1 ano e pouco, 2 anos. Então, tudo se tornou descartável para que você adquira um novo, e eles sempre vão inventar alguma pecinha, alguma coisa, alguma novidade para poder você adquirir, uma questão tecnológica. Mas essas coisas, às vezes, atrapalham um pouco o seu dia a dia, porque você fica preso. Aonde eu vou, eu vejo as pessoas sempre com o celular na mão, sempre olhando para o celular. Eu estava ontem esperando algo ali perto do mercado, e eu via, estava o pai, o filho, todo mundo no seu celular, cada um. Então, está perdendo um pouco de oportunidade de crescimento espiritual. E só se cresce espiritualmente quando você se relaciona. Se você não se relaciona, não cresce. Se relacionar com o celular não traz nenhum crescimento, mas nenhum, traz, Anilson. Só traz perda de tempo, né? Então, assim, não é nenhuma campanha contra, nada disso, mas saber fazer o bom uso, porque realmente a gente acaba ficando muito preso, principalmente essas questões de mídias, né?
onde tem os grupos, seria mais ou menos Você falou isso. da família, do celular, é realmente isso. Às vezes a gente vê as pessoas tão próximas fisicamente, Tava um do lado do outro. mas tão distanciadas espiritualmente e ali não tão conectadas no seu aparelho, mas a gente vê casais no restaurante, né, no celular. E assim, é simplesmente uma afastados. época de, assim, que a pessoa não reflete. Por exemplo, nós vamos ter agora a vacina, né? Eu estava vendo alguns cientistas de laboratório falando assim, olha, se todos os laboratórios do mundo trabalharem 24 horas por dia, todos os dias do ano, vão conseguir fabricar em 2021 2 bilhões e meio de vacinas. 2 bilhões e meio. O mundo tem quase 8 bilhões. Então, quem tu acha que vai ficar sem vacina? Quem sempre ficou sem nada. O Brasil vai ser vacinado, né, Zé? Agora nós estamos num egoísmo tão grande que cada um acha que a sua classe é merecedora de tomar vacina primeira. Mas 1/4 da população vai ser vacinado, 1/4. O resto não vai ser vacinado, vamos dizer assim, pela falta de produto, né? E a gente está nessa briga terrível, nessa insegurança total, por uma descrença na justiça de Deus. Quando você não entende essa questão de Deus, e talvez a única filosofia que apresenta a Deus de uma forma assim inteligível para a gente e onde a gente tem certeza que existe uma justiça é a doutrina espírita, porque vai apresentar que é o ser inteligente, né, supremo do universo e que é causa primeira de todas as coisas. Então, assim, essa descrença leva à desesperança, né? Leva a esse desespero aí. E esse desespero é um sinal do nosso profundo egoísmo em querer salvar a pele primeiro do que o outro. Então, mas esse é o grande mal, a meu ver, dos espíritas, né? Eles acham que só ler é evolução. A gente meio está repetindo os atavismos das outras encarnações, ou mesmo nessa, que às vezes a pessoa foi católica e entrou hoje no espiritismo. Então a gente tem que fazer uma ressignificação muito profunda, porque todos os espíritos da codificação e depois dela, e principalmente no caso do movimento espírita tem aquele cavalheiro muito famoso, o senhor Frederico Figner, né, no livro Voltaire, um homem que falou tanto para os demais, estimulou a caridade material, mas estava opaco na espiritualidade. Então é tipo uma demonstração que o espírita, ele está sendo verdadeiro e sincero com ele e com o Criador, ou ele está barganhando? Porque a questão dessa transição planetária, não adianta eu ficar preocupado se vai ser daqui a 20 anos, porque o Emmanuel deu a dica que a Aurora, está no livro Plantão de Respostas, né? Que foi o Pinga Fogo, segunda vez, perguntaram para Chico, quando ele foi a segunda vez à TV Tupi, em 1971, e ele, Emmanuel, faz 2 respostas, entre elas ele fala que para o ano de 2057 já estaria ali a aurora do mundo de regeneração. 57? Porque ele pegou já 1857, né? Só acrescentar 2 gerações. Já foi, Né? Mas assim, o interessante não é o tempo. A questão não é o tempo. A questão é o meu tempo. Eu estou como falou o irmão José Nilson, eu estou aproveitando esse tempo que Deus me deu, que é dele, perante a mim, para eu crescer e trabalhar dentro de mim. Porque esse espelho moderno, narcisismo, que é o celular, só tira o foco do que eu tenho que fazer. Porque é fácil, né? Tira o foco. É fácil eu jogar tudo na conta do meu anjo de guarda. A gente até, né? Meu anjo de guarda não vai com a cara do outro anjo de guarda. Mentira, porque anjo de guarda tudo se conhece, né? Mas eu é que tô com bronca do outro, que às vezes veio falar a verdade sem a compaixão. E aí eu criei uma animosidade, né, dentro do movimento espírita ou dentro da família. Mas é isso que a gente tem que parar. Ninguém evolui pelo outro, como foi salientado por todos. Lei do trabalho. Jesus disse, o pai trabalha e eu trabalho também. Ó, se os dois estão trabalhando, a gente vai ficar parado? E é o trabalho mais difícil, individual e intransferível, que dá trabalho, se autoconhecer. E o trabalho vai gerar o progresso. O progresso é filho do trabalho. E o trabalho é esforço, é dedicação, é resignação, não é verdade? É esse esforço que é de cada um de nós. Ela falou que está no final já? Não, falta ainda 10 minutos. 10 minutos? 9 minutos. Pode falar, o senhor quer contar um caso? O que o senhor quer Então, falar? eu vou contar 2 casinhos rápidos, porque para você fazer a lição. Um caso
que eu escutei, talvez você já tenha escutado, é o Haroldo Conta, o Haroldo Dutra, esse grande trabalhador da causa espírita. Ele conta que um homem entra num posto de gasolina e tem um cachorro deitado numa tábua, e o cachorro de vez em quando dá um grito assim. E ele observou, o cachorro fez isso várias vezes. Aí ele disse, por que o cachorro está fazendo aquilo? Aí o funcionário falou, porque ele está deitado em cima de um prego. Ele disse, e por que ele não sai? Aí o rapaz falou, é porque o prego ainda não está doendo o suficiente. Porque você falou assim, a pessoa mudar. Tem gente que diz, eu quero mudar, mas não quis. Eu não quis ainda porque talvez a dor não foi suficiente. Como esse caso que você contou do menino da droga. A dor já estava tão grande que agora ele quis mudar mesmo. E isso é um caso pra gente, dessa mudança. A outro, como o evangelho é do Mateus, o Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o Estevão. E o Paulo era um dos responsáveis da morte do Estevão, um dos responsáveis. Quando o Paulo volta lá para a Casa do Caminho, que o Pedro pergunta se ele quer ficar lá, porque a situação dele já estava difícil, e ele disse para o Pedro, eu gostaria, de preferência eu gostaria de ficar na cama que era do Estevão, que é ele que mandou matar. E até surpreende, até o Pedro, que é um cara experiente, surpreende com a pergunta dele. E ele diz, e o Pedro diz, tá bom. Aí o Pedro manda buscar o livrinho de anotações do Mateus, que o Estevão usava. E disse, o Estevão usava isso nas suas explanações, nas suas dissertações. Tome, que será um material fantástico para você. Então, a lição do Evangelho, que o menino que lia o Estevão, o Paulo vai ler lá na Casa do Caminho, dada pelo Pedro, e ele vai dormir na cama que era do Estevão, porque ele já tinha a tomada de consciência disso tudo. É a história. Quando ele fez a morte ali do Estevão, a lamparina dele não tinha muita luz, né? Agora a lamparina dele começava a encher de óleo, luz, né? ter óleo para manter essa luz. São dois casos aí para nossas reflexões, porque está tudo ligado, né? Então, eu acho que nós vamos ter que ir encerrando, viu, doutor Nilson, né? Então eu vou começar de lá para cá. D'Alessandro, você queria fazer as suas considerações finais? Eu agradeço o acolhimento de todos e fica como reflexão para todos nós. Esse azeite que foi dado, que é o trabalho diário. Nós estamos aproveitando ou infelizmente distraídos pelas questões do mundo, a influência do meio, como vai falar Allan Kardec no livro dos Médiuns, está muito latente, nos prejudicando. Então fica como conselho a todos nós, acender a nossa lâmpada para que no momento quando Jesus bater a nossa porta, possamos abrir sorridente e acolhê-lo. Muita paz a todos. Vamos lá, Wilson. Queria terminar a gente lembrar, quando a gente fala assim, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu? É a gente vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios e fortalecer as nossas virtudes através desse esforço mínimo que nos traz Kardec no Livro dos Espíritos. Então, espero que todos tenham tido um bom Natal e um feliz Ano Novo aí que se aproxima. Muito obrigado. Doutor Nilson, vamos lá. Agradecer a Deus, né? E ficar a lição para nós. Todos nós, todos os ensinamentos de Jesus é para nós. É como se fosse, já vivemos muitas vezes essa experiência das 10 virgens. Na maioria das vezes, fomos virgens imprudentes, ou seja, não trabalhamos as nossas possibilidades. Agora chegou a hora de trabalhar a prudência. É para isso que nós estamos convidados. Que a paz de Jesus fique com vocês. Até o próximo programa. Vai, Caetano, é você. Então a gente fica muito feliz aí, agradecido a todos vocês que nos acompanharam nesse programa, os belos ensinamentos que foi trazido nessa manhã, através do Evangelho de Jesus, através dessa história aí que foi narrada pelo Wilson, né?
E que 2000 anos, essas histórias vêm sendo marteladas na nossa mente. 2000 anos. E que eu acho que em todas as encarnações que nós passamos esses 2000 anos, algumas informações nós viemos recebendo no sentido de tá na hora, né? Tá na hora de você pegar, tomar as rédeas do seu cavalo e não deixar ele à deriva, não. Então, que cada um de nós cuide realmente da sua vida mesmo, e que você cuidando da sua vida, você tem grande chance de contagiar as pessoas que a seu lado estão. Então, sejamos nós aqueles que podem iluminar um pouquinho a vida daqueles que ainda se encontram tão desamparados. Então, confiar em Deus, na sua justiça, na sua bondade, para que a gente não se desespere e assim possamos criar esperanças de um mundo novo, um mundo melhor. Até o próximo sábado, que 2021 seja um ano de grandes reflexões para o nosso crescimento espiritual. Um bom dia a todos e até o próximo programa, se Deus permitir.